Glória a Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais uma aula do ESTAD, nosso seminário de educação teológica à distância. Boa noite a todos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para mais uma aula do ESTAD, o Seminário Teológico à Distância. Você que está nos ouvindo e ainda não é matriculado, pode se matricular e estudar a teologia com qualidade, sem sair de casa. Você que não tem condições, que mora em outro país, que fala língua portuguesa, você que é brasileiro, está fora do país ou está fora do estado do Ceará, mas você quer estudar teologia com qualidade, com profundidade, uma teologia ortodoxa, uma teologia que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos estudando a palavra do Senhor. Eu tenho ensinado durante quase 30 anos em quase todas as instituições da nossa cidade e tenho pregado nesse país inteiro, de ponta a ponta. Deus tem tido misericórdia e nós temos vidas transformadas e abençoadas. Então nós temos a aula que você pode ouvir, pode assistir essa aula diretamente, ou você pode assistir esta aula no Facebook, o meu canal no Facebook, Gilberto Rebouças. Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome para sempre, porque és digno de toda a honra e de toda a glória. Jesus, tu és maravilhoso, santo. Tu és o centro da minha vida, a razão do meu viver. Tu és a força que nos alimenta, que nos fortalece. E eu te peço que nos ajude a te servir, a te adorar e a te glorificar. Fale conosco esta noite, inspira-nos, dai-nos graça, por amor do teu nome, para a glória do teu nome. Nós te pedimos e nós oramos, Pai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. Estenda, meu Deus, a tua mão santa, a tua mão poderosa, a tua mão bendita, Senhor, para estar conosco nesta hora, nos abençoando e fazendo maravilhas na nossa vida, porque nós precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia. Fale conosco, em nome de Jesus eu te peço, te oro e agradeço, e oro a Ti em nome de Jesus. Então, graça e paz a todos, com alegria que nós estamos para mais uma aula do nosso ESTAD, nosso seminário de educação teológica à distância. É um seminário que você pode fazer de onde você estiver. Então está à sua disposição para abençoar a sua vida. Abra sua Bíblia comigo. Nosso livro Texto Maior é a Escritura. Nós procuramos grandes teólogos, mas o livro mais importante na nossa teologia é Graça e Paz, meu irmão amado e querido César. Então hoje, 13/7/20 de 2020. Hoje, segunda-feira, 13/7/2020, nós estamos iniciando a disciplina de introdução à teologia. Nós estamos nas introdutórias. Introdução à teologia.
Quinta-feira você não pode perder, porque nós estaremos entrando na teologia propriamente dita, né? E hoje você não pode perder, porque vai ter muita coisa boa, certo? Então abra sua Bíblia comigo, no texto de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 17, versículo 3, capítulo 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então hoje, aqueles que estudam no seminário, aqueles que estão devidamente matriculados, eu já enviei o material para você, né? E quem recebeu do grupo, quem já viu lá no grupo, dá aí um sinal de ok. E pessoal, eu queria pedir a vocês que estejam sempre vendo no grupo, principalmente nos dias de aula, nos dias de segunda, a segunda, que é hoje, a quarta segunda, e na quinta, toda quinta, e geralmente nos sábados, porque nós estamos já retornando para dar aula no CETAD. Então, quando eu estiver dando aula no CETAD, eu dou aula no sábado, não terei condição de dar aula à noite também, certo? É muita coisa. Então, por enquanto, nós estamos oferecendo aula também aos sábados, né? Para que a gente possa correr. Então, na próxima semana, eu estarei avisando como será a avaliação. Então, os alunos que entraram depois, peguem lá as aulas. A aula do CETAD, ela tem a nossa logo. Você está no grupo, você já viu a logo. É uma Bíblia, uma cruz, o fogo e uma pomba saindo do fogo, certo? Porque nós acreditamos que todo fogo verdadeiro vem da Bíblia, que fala da cruz, e como fala da cruz, e quando a gente compreende a mensagem da cruz, o fogo vem. Então, todos os que já receberam o seu material, certo? Eu acabei de mandar, faz pouco tempo, eu passei muito tempo aqui sofrendo, porque eu estou com um notebook que eu era muito ambientado com ele. Ele me deu um defeito na malha, está aparecendo uma mancha, então eu estou trabalhando com outro computador lá da faculdade, e é um computador normal, né, um PC, e aí eu estou precisando reaprender. Então nós vamos agora para a introdução à teologia. Então você que quer estudar, eu queria pedir ao Sullivan, meu genro, eu tenho a honra de ter esse cabaré como meu genro, viu? É uma bênção de Deus, não é um genro apenas, é um outro filho que Deus me deu, que cuida muito bem da minha filha, né? E me deu uma neta que eu adoro. Então esse Sullivan é uma bênção do céu. Sullivan, coloca aí, por favor, o zap, né? Pessoal, é o WhatsApp, certo? 9203-7604. 9203-7604. Você quer se matricular? Sullivan, avisa a Sarinha aí para não ligar agora. Depois eu falo com ela. Minha neta ligando. É o amor da minha vida. É difícil, viu? Deixar de falar com ela. Só Jesus mesmo para nos ajudar a deixar de falar com a neguinha, que eu quero mal bem a neguinha. A neguinha é meu grande amor, é minha paixão. Então deixa eu ajeitar aqui um pouco. Então nós vamos estudar hoje introdução à teologia, para que a gente saiba o que é, né, teologia. Então hoje nós vamos estar estudando
Jesus diz que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, né? E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, teologia é esse conhecimento de Deus. Então, nesta matéria, os pastores já gostaram e eu queria cumprimentar a todos os irmãos. Então, se você quer fazer esse seminário, corra, certo? Corra, porque há um espaço para você fazer e estudar conforme o seu tempo e no seu tempo, certo? Então, nós vamos começar. Se você tem um material aí, você já viu que eu coloquei vários livros, né? Eu coloquei o livro do Justo Gonzalez, Introdução à Teologia Cristã, o livro do Strong, e aí esses dois primeiros aqui são os livros mais usados, por mim nestas aulas. E livros sugeridos. Os livros sugeridos são para aquelas pessoas que dizem assim, professor, eu queria estudar, mas eu não sei que tipo de livro é bom, que tipo de livro vale a pena estudar, porque tem livro que não vale a pena você gastar tempo lendo, certo? E aí nós temos livros sugeridos como O que é Teologia, Para que serve a Teologia. São livros que você pode estudar. E aí nós vamos ver a introdução ou a natureza da teologia. Em primeiro lugar, a gente pergunta o que é teologia. E na introdução, teologia, ela é... Todos nós temos teologia, melhor dizendo. Não há um ser humano que não tenha uma teologia. Todo ser humano teologa, faz teologia, de um jeito ou de outro. Então, todo ser humano faz teologia. Só que a gente tem que ver que teologia é a nossa. Porque teologia, ela vem de duas palavras, theos ou theos, que é Deus, e logos, que é estudo, discurso, doutrina, tratado acerca disso. Então, teologia é um discurso, é um estudo, é um tratado acerca do ser de Deus. É uma busca de compreensão do ser de Deus. Então todos nós temos uma teologia. Por exemplo, mesmo quando a gente não é cristão, ou mesmo quando a gente não tem nenhum conhecimento, por exemplo, aquelas tribos indígenas que vivem longe da sociedade, elas têm uma teologia, elas acreditam numa divindade, elas acreditam em espíritos, elas acreditam que esses espíritos interferem, elas acreditam que esses espíritos guiam. Então isso é teologia, é um conhecimento de Deus da maneira que eles entendem. Você, qualquer ser humano que nunca estudou teologia de modo acadêmico, todos nós temos uma teologia. Quando você diz Deus é pai, não é padrasto, Deus é amor, você está emitindo pensamento teológico. Quando você diz eu não creio que Deus vai levar ninguém para o inferno, você está fazendo uma declaração teológica. Então todos nós temos, antes de estudar, já um conjunto teológico, um conjunto de doutrina, um conjunto de crença a respeito de Deus. Até mesmo o ateu tem o seu conjunto de crença. Ele pensa na divindade, no ser divino, que nós vamos chamar ou divindade ou deidade. São duas palavras que são sinônimas. Então, quando ele pensa na divindade ou na deidade... Obrigado, Sullivan. Não está aí.
9203-7604. Espalhe, seja um instrumento de bênção. Então o que acontece é que o ateu, quando ele diz não a Deus, ele está emitindo um pensamento teológico. Ele, por algum motivo, chegou a uma conclusão, mas ele, para chegar a esta conclusão, ele teve que estudar. Ele teve que, no mínimo, raciocinar e teologar. Fazer teologia é isso. É você começar a examinar o ser de Deus, pensar em Deus e começar a formular, né, ideias acerca desse Deus. Então, o grande problema é que muitas vezes com a nossa teologia popular, nós fazemos uma caricatura de Deus. Né? Nós não conseguimos compreender o Deus revelado nas Escrituras, e aí nós fazemos uma verdadeira caricatura. O Deus que nós cremos não é o Deus que se apresenta nas Escrituras. Então, teologia é um discurso ou um estudo acerca de Deus. Então, todo mundo, querendo ou não, faz teologia. Até mesmo o bêbado, quando está lá, a turma está bebendo, está dizendo assim, olha, rapaz, Deus me deu uma mulher boa. Ou ele diz, Deus não condena a cachaça. Ou ele diz, olha, Deus é bom, Deus ama, Deus é todo poderoso. Mesmo ele embriagado, ele está fazendo teologia. Ele está emitindo pensamentos que ele tem a respeito do ser divino. Então, isto dito, isto posto, todos fazemos teologia. Todo ser humano faz teologia. Todo ser humano pensa no ser de Deus, quer positivamente, quer negativamente. Certo? Então não há como não se fazer teologia. Por quê? Porque Deus é o centro do universo. Porque Deus é o centro da realidade. Porque Deus é o centro da existência. Porque Deus é o centro da vida. E não há como não pensar nesse ser. Deus é o ser necessário. Se ele não existisse, precisaria ser inventado. Certo? Porque Deus é o ser necessário para explicar a razão de todas as coisas. Certo? Então, quando aquela senhora já de idade, ela diz, meu filho, Deus escreve certo por linhas tortas, ela está fazendo teologia, ela está pensando sobre Deus, certo? Até quando a pessoa, por ignorância, diz que teologia é do diabo, ele está fazendo teologia. Porque na ignorância dele, ele pensa que teologia é simplesmente um estudo. E aí ele emite um pensamento, ele diz que teologia é do diabo. A dele. Certo? A que ele crê é do diabo. A nossa não, a nossa é de Deus. Então teologia é um estudo acerca de Deus. E quando nós estudamos teologia, agora teologia não mais a teologia popular, chega um momento onde você se converte e você começa a crescer. Assim como o adolescente, ele não quer saber de estudar. Quando criança a gente quer correr, pular, mas à medida em que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai começando a pensar no futuro, pensar na vida, ter questões, ter indagações, por que do mal? Deus existe ou não? Então, quando a pessoa vai ficando adolescente, ela vai começando a pensar no futuro, então ela vai começando a pensar em estudar, ela vai tendo algumas perguntas para a mãe, para o pai,
E aí ela entra numa faculdade porque ela quer compreender mais da vida. E aí acontece a mesma coisa com o crente, com o cristão. O cristão é aquele que, quando ele é menino, ele não está nem interessado. Mas quando ele começa a amadurecer, e ele começa a perceber que a realidade não é tão fácil, que a vida precisa de explicações, que ele precisa de respostas. Quando você começa a querer entender as coisas, a buscar respostas, é sinal da sua maturidade. Aí você começa a estudar de forma séria para ver se o conjunto de crenças que você tem acerca do ser divino de Deus é verdadeiro ou é falso. Ou é uma mistura de verdade e de mentiras. Ou é um acúmulo de saber um monte de coisa, mas tudo fora de organização. É como você tivesse assim um quarto na sua casa onde você jogasse tudo e você dissesse, olha, tudo que eu tenho está ali. E a pessoa disse, onde? Ele disse, naquele quarto. Mas tem muita coisa, mas eu não sei, está tudo de ponta cabeça. Então muitas vezes nós já temos, né, às vezes até fruto de estudos, pessoas que elas começaram a estudar sozinhas, elas não tinham na sua igreja quem as incentivasse. Não era ainda o momento, elas estavam muito verdes na fé. Por uma série de fatores, elas estudaram sós. E aí chega um momento onde você diz assim, agora não dá para ir mais só, eu quero estudar de forma organizada, eu quero estudar para compreender, e nós não estudamos a Bíblia. Eu sempre faço questão de dizer isso. Nós estudamos a Bíblia para encontrar o Deus que se revela na Bíblia. Então nós estudamos, a Bíblia não é um fim, ela é um meio. Ela é o meio que Deus se revela. Deus chega para mim e para você e diz, eu sou assim. Então quando a gente começa a falar de Deus, se você botar 2 ou 3 pessoas ali, mais cedo ou mais tarde vai ouvir alguma palavra sobre Deus. Um vai dizer onde está, por que Deus não repreende a pandemia? O outro vai dizer, e por que você não busca Deus em casa? O ateu vai chegar e vai dizer, eu não creio em Deus. Então, todo lugar, e aquilo ali as pessoas estão fazendo teologia, só que é a teologia popular, desorganizada, e onde cada um emite a sua ideia. Aí nós vemos um monte de teologia, onde cada pessoa no mundo tem uma teologia, certo? Então tem aqueles que dizem assim, olha, eu acredito que Deus está em todo lugar, então ele é panteísta. Tem aquele que acredita em vários deuses, politeísta. Tem aquele que acredita, aqueles que acreditam em um único Deus, monoteísta. Certo? Então, todos nós, querendo ou não, fazemos uma teologia. Toda religião tem uma teologia. Certo? Tem gente que diz assim, olha, nós precisamos orar pelos mortos. Isso é uma teologia. É uma maneira de você achar que Deus intervém. Então, nós já vimos que todas as pessoas, analfabetas e sábias, crentes ou ateias, elas têm uma teologia. Positiva ou negativa, certa ou errada, estruturada ou completamente bagunçada, mas todos nós temos. É um conjunto de crenças que nós temos sobre Deus. Se eu perguntasse para você, como é Deus para você? Você iria me dizer um monte de coisa. Então, geralmente, na faculdade, a gente pergunta, como a gente pergunta aqui, eu quero que você tente responder para você mesmo. Como é Deus para você? O que você acha de Deus? Então, nós vamos ver
que todos nós temos. Se nós estivéssemos aqui, a gente dissesse, olha pessoal, se estivéssemos pelo Google Meet, onde todo mundo pode falar, a gente diria, agora eu queria ouvir vocês, qual é a teologia de vocês acerca de Deus? Porque se você pegar uma pessoa lá da antiguidade que diz que benzia, ela vai dizer que benze em nome de Deus. Então tudo que se refere a Deus é uma teologia. É um pensamento. Agora, se esta teologia está certa ou errada, aí é outra coisa. Aí é o que nós vamos ver na introdução à teologia. Então, todos nós, quando emitimos pensamentos acerca de Deus, nós estamos fazendo teologia. E todos nós já trazemos uma teologia, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, teologia, propriamente dita, é um estudo acerca de Deus, ou um tratado. O que acontece? Desde os dias de Moisés, foi se fazendo afirmações acerca de Deus. Por exemplo, Moisés diz assim, Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. Traduzindo, ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Moisés já faz uma afirmação teológica, ele diz, olha, Deus criou. Então ele é o criador. Então, desde os dias primórdios, desde o livro de Jó, desde a antiguidade, Jó diz assim, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó acredita na soberania de Deus, que Deus faz e desfaz. Certo? Então você vai vendo que essa teologia vai sendo expressa, porque teologia é a revelação que Deus faz de si mesmo, através da Escritura e de outros instrumentos. Certo? Só que essa teologia ela vai crescendo, aí você chega no Novo Testamento. Paulo vai nos dizer que Deus se manifestou na natureza e seu eterno poder, sua divindade. Jesus Cristo vai dizer, quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus é a figura do Pai. Aí nós vamos ver, o verbo se fez carne. Aí tem uma declaração teológica que significa que Deus se fez ser humano. Que Deus veio habitar entre nós. Então a Bíblia é cheia de teologia. Então, nós vamos ver qual é a diferença entre a teologia e a Bíblia. É porque nem tudo que a Bíblia diz é uma afirmação sobre Deus. Certo? A Bíblia tem histórias, narrativas. Diz, como eu já disse, e Paulo passou por Anfípolis, Apolônia, Bereia, Cencreia, etc. Tessalônica, Corinto, foi na região da Acaia, da Galácia, da Macedônia. Isso não é uma declaração sobre Deus. Agora, quando Paulo diz, certo, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas ordena que todos os homens se arrependam, aí não, agora é uma declaração teológica. Então, o que Deus espera dos homens? Que todos se arrependam. Quando Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aí é uma declaração teológica. Aí o teólogo pinça isso, essa verdade expressa, e coloca na teologia. É como se nós tivéssemos dois livros, a Bíblia e um livro em branco. E aí o teólogo vai lendo a Bíblia e ele vai dizendo, olha, a Bíblia diz que Deus é o Criador. Então ele pega e bota aqui, Deus. O que é que ele pensa sobre Deus? Deus é o Criador. Aí ele bota embaixo, homem. O que é que ele pensa sobre o homem? Aí está estudando, aí diz, e Deus fez o homem
a sua imagem e semelhança. Aí ele coloca, o homem foi criado à imagem e semelhança. Aí ele está estudando sobre pecado, aí ele diz, olha, Gênesis 3, até o capítulo 2 estava tudo bem, mas no Gênesis 3 houve a tentação e a queda. E aí ele diz, olha, entre o capítulo 2 e o capítulo 4 tem o 3. E esse capítulo é fundamental para entender a história, porque aqui no capítulo 3 tudo muda, tudo fica de ponta cabeça. Toda a criação de Deus agora é afetada em todas as áreas. O ser humano está completamente danificado, a sua estrutura completa está corrompida. Então agora, a partir do capítulo 3, nós não podemos ver o homem até que ele seja regenerado no Novo Testamento. Aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer e conta a história que Abraão andou e peregrinou, mas ali é uma narrativa. Ali faz parte da revelação divina, da Escritura Sagrada, a Bíblia que nós tanto amamos. Mas quando a Bíblia diz que Deus chegou e disse a Abraão, olha para o céu, estás vendo as estrelas? Estou. Conta, se é que as pode contar. E Abraão, e Deus disse, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz, e Abraão creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. Aí o teólogo pega e diz, olha, como é que o homem é justificado diante de Deus? Pela fé. Porque a Bíblia fez uma declaração. Então tem a Bíblia, e a Bíblia tem contando história. Então a Bíblia ela é maravilhosa porque ela nos situa. Ela nos coloca a par da história completa. E a teologia pega aquelas declarações fundamentais. Aquelas declarações que vão servir para todo sempre. Porque as histórias, e Abraão andou, e Abraão desceu ao Egito, eu e você não vamos descer ao Egito. Mas elas são informações necessárias para que a gente veja que os homens da Bíblia eram iguais a nós. Tudo carne de pescoço. Certo? Tudo gente cheia de falhas, cheia de defeito. E que foram crescendo na fé e amadurecendo. Alan, Deus te abençoe e te guarde. Meu irmão, só Jesus sabe onde tu estás. O Espírito Santo te arrebata. Deus abençoe, meu irmão. Então, o que acontece? O trabalho do teólogo é ir lendo a Bíblia com cuidado, anotando as declarações. E aí, Abraão foi justificado pela fé, ele coloca lá. Aí depois ele vai organizar essa teologia. Então, a Bíblia está cheia de teologia, de declarações acerca de Deus, certo? Do que Deus faz, do que Deus gosta, do que Deus não gosta, de como nós devemos andar, de como nós não devemos andar. Então a Bíblia diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Isso antes de falar. Que geralmente quando a gente pega esse texto, a gente parece que já está pensando nos católicos. Que a gente lê a Bíblia não pensando nela. Eu não sei se você já orou, acontece muito isso comigo, de estar orando e de repente o meu pensamento, a gente está com tanta coisa na cabeça, eu estou pensando em outra coisa, aí eu digo, volta Gilberto, volta para a oração, divaguei, aí você volta. Então quando a gente lê a Bíblia acontece a mesma coisa. Mas quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens, Deus está afirmando ali o que a gente chama na teologia de mono, theos, Deus, ismo, crença. Então, monoteísmo, a crença em um único Deus. Então Deus está afirmando ali não apenas uma censura
contra a idolatria. Mas ali tem uma afirmação teológica. Existe um único Deus. Os outros deuses são invenções. Eu coloquei na página do Facebook uma pergunta, só quem acertou foi o Fabiano. Como é coisa boa, eu posso dizer o nome. Vocês vão ver que quando for coisa ruim, eu nunca digo o nome, certo? Mas Fabiano até hoje, não é coisa ruim não. Ele e a irmã Kelly são bênçãos do céu, certo? Todos vocês, certo? Quero muito bem. Então, o que acontece? Só o Fabiano colocou lá, olha, professor, não existe outro Deus. Porque eu perguntei, existe um Deus maior? Muita gente pensa isso, que existe, que o nosso Deus é um Deus maior. Certo? Mas não existe outro Deus maior, não existe um Deus maior, existe apenas um Deus. Porque quando a gente diz que existe um Deus maior, nós estamos afirmando que existem vários deuses. Só que os outros são menores. Aí a gente já não é mais monoteísta. Viu? Certo? Então, quando você começa, aí nós somos monoteístas, então só há um Deus. E os outros? Invenção. E os outros? Criação da mente humana. E os outros? Não existem. Mas a Bíblia não diz, na presença dos deuses a ti cantarei? Está dizendo na presença das imagens. E muitas vezes a palavra Elohim quer dizer anjos ou juízes da terra. Porque no Salmo, quando diz assim, vós sois deuses, Deus está falando com os juízes. Porque os juízes era alguém, o juiz era alguém a quem Deus dava autoridade para fazer o que ele faz, que é o poder de julgar. Então Deus diz, vós sois deuses, falando com os juízes. Aí alguns, com a teologia meia boca, inventaram que nós somos pequenos deuses. Então, ele nem percebeu que, quando diz que nós somos pequenos deuses, interpretando erradamente aquele texto, por isso que eu digo, é uma teologia? Pastor. Dizer que nós somos pequenos deuses é uma afirmação teológica. Agora a pergunta é, certa ou errada? E aí, para onde a gente vai? Qual é o tribunal de apelação? Qual é a maior autoridade? A Bíblia. Aí a gente vai estudar a Bíblia. E a Bíblia vai nos dizer, olha, não terás outros deuses diante de mim. Não tem. Não existe. Então é monoteísmo. Então aqui já está desqualificado. Não pode estar se referindo a Deus pequeno. Porque se cada um de nós é um Deus menor, então já não é mais monoteísmo. É politeísmo, e haja Deus. O que tem de crente no mundo, se cada crente for um Deus menor, então, meu amigo, nós já saímos, a nossa teologia já virou de ponta cabeça, nós já deixamos de ser monoteísta para ser politeísta. Aí a Bíblia vai dizer que nós sempre vamos ser criaturas, e só Deus vai ser Deus. Mesmo com o corpo glorificado, mesmo morando no céu, Deus vai continuar sendo Deus e vai haver um grande abismo entre ele e nós. Por quê? Porque existe o monoteísmo. O monoteísmo é mono, theos, Deus, ismo, crença. A Bíblia ensina que há um único Deus, portanto nunca vai haver mais de um e nunca nós seremos deuses. E nós somos filhos de Deus, mas por adoção. Certo? Então aí você vai ver que a gente começa a comparar as coisas com a teologia. Então o teólogo ele começa a estudar e vai organizando. Aqui é uma declaração teológica, monoteísta. E aí ele vai fazendo a sua teologia. E todas as outras teologias vão sendo avaliadas por ela. E aí cada teólogo vai estudando e vai montando sua teologia. E a gente vai percebendo, a gente vai estudando. E comparando o que eles escreveram desde os dias de Moisés. Por exemplo, Moisés faz uma declaração teológica. O Senhor nosso Deus, ele levantará do meio de vós um profeta semelhante a mim. Certo?
Então, ele diz, a ele ouvireis. Então isso é uma ordem. Então quando essa teologia se cumpre em Jesus, né, o que Moisés ordenou? A ele ouvireis, e toda alma que não ouvir será exterminada do meio do povo. Então nós temos que ouvir. Quando Deus diz, Pedro disse, ó Senhor, ele está no monte, eles têm uma visão tremenda, porque você vai ver que a teologia é superior a qualquer experiência. Aí eles têm uma visão tremenda, eles veem Moisés e Elias conversando com Jesus, eles estão lá todo arrepiados, de joelhos, prostrados. Aí Elias e Moisés sobem, desaparecem. E aí ele disse, Senhor, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas. Os discípulos ainda tinham Jesus na qualidade de igual a Elias e a Moisés. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Então, eles ainda achavam que Jesus era um profeta, como Moisés, como Elias. Eles já andavam com Jesus, mas a teologia deles ainda estava deficitária. E põe deficitária nisso. Aí o pai lá do céu corrige. Teologia errada, o pai corrige. Deus diz, este é o meu filho amado. A ele ouvi. Deus está dizendo, olha, ele não é igual a Elias. Elias era profeta. Ele não é igual a Moisés. Ele é o único que é da minha essência. Ele é o meu filho. Ele não é um meu filho, mas ele é o meu filho. Aí pronto, a partir dali, os discípulos começam a pensar, rapaz, Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Elias. Aí o teólogo, quando pega isso, coloca assim, Jesus está acima de todo o nome que se nomeia. Aí quando ele pega outro texto, ele bota lá. Então, ele vai construindo a sua teologia. Aí quando os apóstolos vieram, construíram a teologia cristã. Disseram, o que nós entendemos sobre Deus? Que ele é onipotente, onisciente, onipresente. E aí quando eles morreram, continuou-se a interpretar as escrituras. A Bíblia estava encerrada, mas continuou-se a pensar. E aí muitas vezes erraram. Mas a verdadeira teologia ela vem. E muita gente, o povo se desviou. E a teologia vem. E ela vai passar por vários momentos até chegar a nós. E aí quando ela chega a nós a recebemos já de alguém. E esse alguém já recebeu de outro alguém. Então estudar teologia é isso. É ver se aquele conjunto de crença que nós temos acerca de Deus é correto, é completamente errado, é meio certo, meio errado, é pequeno, está muito aquém, pode crescer mais. Então é isso que nós vamos começar a ver, comparando agora a teologia, que foi tirada da Escritura, com porque muitas vezes a pessoa tira uma coisa da Escritura, e aquilo que ela tirou e ela afirmou, não é verdade. Certo? Por exemplo, muita gente pensa que, quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, que aquilo é uma declaração doutrinária. E aí a pessoa forma uma teologia e diz, olha, todo crente tem garantida a salvação dos seus parentes. E aí você vai ver se essa teologia, se esse pensamento é verdade ou não. Aí você vai ler o texto, porque o que é que vai comparar, medir a nossa teologia? É a Bíblia. A teologia nunca estará acima da Bíblia. Esse é o grande mal de muitos meninos que começam a estudar teologia. Porque eles começam a estudar teologia, e aí o teólogo de preferência dele já é maior que Paulo, já é maior que Jesus. Aí é por isso que você vê tanta gente revoltada,
no YouTube dizendo que o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua, ele é o Mashiach. Você vê gente dizendo até que Paulo era maconheiro. Gente que estudou hebraico. Por quê? Porque ele foi ferido na igreja. Porque ele queria impor o pensamento dele e o povo não deixou. Porque ele se achava o bichão, e aí descobriram que não era. E aí o que acontece? Ele vai para as páginas do YouTube para acabar com o povo, para tentar ver se tem voz, para pegar incauto. Gente que não estudou, que se equivocou, gente que está procurando um pé. Meu irmão, eu trabalhei muito com o usuário de drogas durante 17 anos e me especializei em muita coisa. E o usuário de droga, muitas vezes, quando ele quer usar, ele começa a arrumar desculpa. Ele começa a dizer, mulher, a comida estava horrível. Ele quer que ela brigue. Porque ele não quer dizer assim, ó, eu voltei para a droga por mim mesmo, porque eu estava com vontade. Aí ele começa a botar a culpa na casa. Aí ele começa, até que ele arruma uma confusão, e aí ele vai se drogar. Aí ele diz, eu me droguei, doutor. Eu atendi muita coisa assim. Eu me droguei porque a mulher infernizou tanto a minha vida que aí eu não aguentei mais. E aí você vai atender a família diz, ó, eu digo que eu já sei. Assim são muitos crentes. Eles estão doidos para expor os seus pensamentos errados, equivocados. Só que, às vezes, o pastor da igreja do bom não permite. Aí ele sai, ele fica procurando um motivo para sair e para ir. Aí o povo vem para a gente. Pastor, esse negócio de Jesus é errado, é em Jesus, é Mashiach, porque eu vi um homem lá no YouTube. Meu filho, você é para aprender com a Bíblia, não é com o YouTube. É para aprender com gente séria, com gente que é madura, não é com menino. É para aprender com gente que tem estrada, com gente que pastoreia, com gente que sabe o que é crente que dá trabalho, com o que é, como é difícil conduzir ovelhas, gente que tem maturidade, gente que não foi ferida, ou que foi ferida, mas que superou, e gente que não perde tempo com besteira, com bobagem. Porque, meu amigo, tanto faz você chamar Jesus de Yeshua, Yehoshua, que é o nome completo, ou Jesus, ou Jesus, o meu amo, meu mestre. O nome que você pronuncia não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o comprometimento que você tem com ele. Então, teologia, ela tem dois aspectos. Quando a gente fala em teologia, tem um aspecto restrito. Então, teologia vem de theos mais longo. Então, é um estudo acerca do ser de Deus. Aí, nesse sentido restrito, a gente estuda sobre a existência de Deus. A gente estuda sobre as formas de negação. A gente estuda como a gente pode tentar provar para aquela pessoa que não crê na Bíblia com argumentos racionais. Que nós vamos ver a partir de quinta-feira, que você não pode perder. Porque, pastor, para quem é teologia, a primeira coisa que teologia, ela é para mim. Teologia é um estudo das Escrituras para conhecer o Deus que eu sirvo e para que eu saiba como me relacionar com Ele. E aí a teologia vai me ensinar a orar. Ela diz, o homem inconstante, em todos os seus caminhos, não pense que vai receber alguma coisa. Então eu já sei que a pessoa inconstante, que é hoje, não é amanhã, ela não vai ter a sua oração atendida. Então a Bíblia me ensina como orar. A Bíblia diz, tudo quanto pedir segundo a sua vontade, então tudo que estiver dentro da vontade de Deus,
Ah, pastor, estou entendendo agora. Então a teologia vai mostrar para nós qual é a vontade de Deus e eu já sei. Aí eu vou começar a compreender se eu posso ou não pedir. Para que eu não peça e Deus diga assim, esse aí não me conhece. Pediu e sabe que eu não vou dar. Então tem muita gente que pensa que teologia é do diabo, certo? Na teologia vai nos ensinar a orar, a teologia vai nos ensinar a cantar. Quando a música diz assim, Jesus diz, bem-aventurados mansos e humildes. Os mansos, porque eles herdarão a terra, gente mansa. Aí a pessoa chega e diz assim, pastor, eu vou cantar hoje um hino. Amém. E a pessoa não diz, eu vou louvar a Deus, ela diz, eu vou louvar o hino. Ah, meu Deus. Ai, quando eu ouço isso, a pessoa chega e diz assim, eu vou louvar o hino. Ninguém louva a hino, meu amigo. A gente louva a Deus. Pelo amor de Deus, louve a Deus. Então, nós temos esse sentido restrito. Então, a teologia ela vai ensinar a gente a cantar. Você vai dizer assim, rapaz, espera aí. Jesus, bem-aventurado os humildes, os mansos. Mas eu estou cantando, peguei os inimigos e os atravessei. Com meu Deus eu salto muralha. Varão de guerra, Jeová, é poderoso na guerra. A gente, espera aí. Aí Jesus diz, não vos vingueis a vós mesmos. Aí assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você lá em cima, vai se arrepender. Aí a gente assim, vixe, eu tô querendo vingança. Aí você começa a comparar música, porque é isso que o pessoal fica doido. O pessoal diz, fulano começou a estudar teologia, agora ele esfriou. Não, ele não esfriou, ele cresceu. É diferente. Agora ele não engole mais tudo. Agora, ele não acredita mais em Papai Noel. É como uma criança. Criança, você ensina ela, e ela, no Natal, ela diz assim, Papai Noel vem. O que você disser, ela acredita. Ele diz assim, meu filho, ele mora lá no Polo Norte. E ele tem as renas, e ele vai passar de noite. Aí você pode ensinar ele que ele vai botar a meiazinha lá na janela para o Papai Noel passar, porque ele acredita em Papai Noel, ele acredita em Saci Pererê, ele acredita na mula sem cabeça, ele acredita até no fantasminha camarada, certo? Ele acredita até em político honesto, certo? Então o que acontece? Quando ele cresce, você vai, meu filho, é Natal, Papai Noel, pai, não são mais aquela criança não. Que diz, olha, vai sair por aí, ó, a mula sem cabeça. Papai, se eu penso que eu acredito mais nestas coisas, papai, eu estudei, papai, eu já estou fazendo ensino, estou perto do vestibular. Assim acontece com quem estuda teologia. O pessoal chega e diz assim, rapaz, olha, tenha cuidado com dar lugar, dar legalidade ao diabo na sua vida. Você diz, como é? Como diz o Didi, como essa história de legalidade? Onde você já viu que o diabo tem legalidade em algum lugar? Onde você já viu que o diabo é autoridade em algum lugar? O diabo é delegado, é juiz, para ter legalidade. Aí a pessoa fica assim, é mesmo, né, rapaz? O diabo nunca fez um curso de direito para ser juiz. Ele nunca foi eleito, a não ser se você votou nele, para senador, para ter legalidade. Percebeu? Aí a pessoa começa a dizer, você está debaixo de maldição hereditária. Aí você diz assim, espera aí. Jesus levou sobre si toda a maldição. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criação é, porque a palavra lá é physis, criação. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram ou não se passaram? E eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, como é que eu vou? É contrassenso. Como é que eu vou quebrar a maldição se eu acredito que tudo se fez novo?
Ou então Jesus não fez tudo novo. Então, você amadurece. E aí você não é mais enganado pelas histórias da carochinha. Certo? Então a teologia é isso. É que antes, qualquer coisa que o pessoal falava, a gente já estava... Agora não. A gente diz assim, pode falar. Tá falando aí que eu vou conferir. Eu sou bereano. Paulo chegou em Berea, foi pregar o povo. Peraí, seu Paulo, deixa a gente conferir com as escrituras. É por isso que o pessoal diz assim, ficou cru. Não, ele agora não é mais menino para acreditar em tudo que o povo conta. Então, teologia nesse sentido restrito, né, é o estudo sobre Deus, a estudo sobre os atributos de Deus, os morais e os não morais, onipotência, onisciência, amor. Como é que o amor se relaciona com a justiça? Como é que Deus pode ser ao mesmo tempo amoroso e justo? Como é que ele pode mandar alguém para o inferno e mesmo assim continuar sendo amoroso? Porque teologia é pensar. Teologia é usar a cabeça. A gente pensa que quando Deus se revela para a gente, ele tira o cérebro. Ele tira o cérebro da gente, ele tira a razão, ele tira a consciência e a gente entra em transe. Meu irmão, isso é outra religião. E isso não é cristianismo. O cristianismo faz a gente começar a pensar. A gente começa a questionar. A gente vira uns adolescentes e começa, por que isso? Como é que você está dizendo que eu estou debaixo de maldição se eu me converti de verdade a Cristo e a Bíblia diz que ele levou sobre si toda a maldição? Ou você está com a verdade ou a Bíblia está com a verdade. Não, pastor, mas a gente foi, se converteu, mas deixou, ficou algumas coisas aí. Meu irmão, o sacrifício de Jesus foi pleno, porque a Bíblia diz que com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que por ele se chegam a Deus. Então, a gente pergunta, ele aperfeiçoou ou não aperfeiçoou? É para sempre ou não é? Ele fez uma obra completa, irrepetível, que não precisa mais se repetir, porque ela é perfeita, ou ele fez uma obra meia boca? Salvou a nossa alma, mas ainda deixou umas maldiçõezinhas, ainda deixou umas outras coisas, ainda deixou uns pecados que a gente tem que ir lá contar para o pastor e dizer, seu pastor, eu pequei. Ou ele nos fez uma nova criatura, ou a gente é meia criatura, ou foi meio feito, ou foi feito completo. A gente nasceu de novo, ou a gente ainda está morto em delito e pecado. Então a gente tem que ver, porque a teologia vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa é uma afirmação teológica. As coisas maldição, pecado. Por isso é que nós não podemos cantar eu quero de volta o que é meu, porque o que era meu foi embora. Agora Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, que é o que a gente chama da teologia da morte. É porque em Jesus nós somos um bando de mortos. Mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Então eu estou morto. Pastor, e o que é a teologia da morte? É que nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. E aí, não tem esse negócio de meio morto. Não tem esse negócio de assim, eu estou meio morto para o mundo. Não. Quando você aprende a palavra de Deus, a teologia, uma teologia concreta, uma teologia bíblica, aí você diz assim, rapaz, eu estou morto. Ou então você diz assim, pastor, eu estou vivinho.
Eu estou aqui dominado, amarrado, emaranhado no pecado, e eu preciso mesmo é que Jesus me mate. Eu preciso ser crucificado, eu preciso morrer com ele. Aí Paulo diz que todos, ou não sabeis, que fostes sepultados com ele no batismo. Isso é uma afirmação teológica. Isso chama-se, na teologia, certo? De união mística com Cristo. Significa que quando Cristo morreu e ressuscitou, eu e você que cremos, morremos. Então, o Gilberto que está aqui hoje, você que está aí hoje, não é o mesmo. É um ressurreto. O velho homem, aquele que o diabo tinha poder, aquele que o diabo lançava maldição, aquele que o diabo dominava, aquele morreu. Aquele foi crucificado juntamente com Cristo. E Paulo diz, nós fomos sepultados com ele na semelhança da sua morte e fomos ressuscitados na semelhança da sua ressurreição. Então, quem está em Cristo experimentou a morte e experimentou a ressurreição. Então, nós estamos mortos para o mundo, mortos para o diabo, mortos para o pecado, mortos para as maldições, mortos para tudo que não presta, mortos para as pragas, mortos para a macumba e vivos para com Deus. Isso é teologia de verdade. Não dá para você dizer assim, não, eu estou meio morto e meio vivo. Ou você está morto ainda em pecados e delitos, ou se você creu em Jesus de verdade, você creu que você estava com ele na morte, quando ele morreu, você morreu com ele. E quando ele ressuscitou, eu e você ressuscitamos com ele e andamos em novidade de vida e a nossa página está zerada. O livro começou. Não dá para procurar. Aí tem gente procurando maldição. Se encontrou, meu amigo, é porque não nasceu. É porque não é nova criatura. Então, o que a gente vai estudar? Vai estudar como Deus é. Onipresente, onisciente. O que é isso? O que a gente quer dizer com isso? Aí a gente vai estudar as obras de Deus. A trindade de Deus. Como é que dá para ser 3 pessoas e um só Deus? Aí a gente vai estudar sobre o Deus Trino. Porque tem gente que ora assim. Eu peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você está orando a quem, né? A Buda? A Maomé? Porque a Bíblia orienta que nós temos 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você olha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome é o que está no meio. Então, a quem nós estamos orando? Agora, quando você diz assim, Pai, eu oro a Ti, em nome de Jesus, pela inspiração do Espírito Santo, aí é outra coisa. Você ora ao Pai, o que garante que a sua oração vai ser atendida e ouvida, não é você, não é o seu jejum, é o nome de Jesus. E quem está ali nos inspirando a orar é o Espírito Santo. Então cada um faz o seu papel. Então eu oro ao Pai. Mas se eu orar no meu nome, não vai dar. Como diz o povo, não cola. Não adianta o se colar, colou. Diz aí, chegou, Pai, não. Você ora ao Pai em nome de alguém que é mediador, Jesus Cristo. E pastor, qual é o papel do Espírito Santo? É nos inspirar. É o Espírito Santo que sopra. E aí você começa a orar. E aí você começa a sentir a presença de Deus. E aí as palavras fluem. E quando as palavras não saem devido à dor, sai só o gemido do Espírito Santo. Um dia eu estava conversando com um testemunho de Jeová e ele disse, pastor, o senhor é tremendo. Eu nunca encontrei ninguém como o senhor, com essa capacidade de compreensão. Porque, meu irmão, muita coisa que eu aprendi com Deus.
Aprendi na vivência, aprendi lendo os livros e meditando, para chegar às minhas conclusões. E aí aquele homem ficou admirado e disse: pastor, só não concordo com o senhor numa coisa. Ele disse: o que foi? É na Trindade. Ele disse: eu tenho um texto que acaba com a doutrina da Trindade. Eu disse: é mesmo? É. Eu disse: qual? Ele disse: Estevão. Estevão, quando estava morrendo, o senhor sabe disso, que o senhor lê muita Bíblia? Eu disse: é, sei. Ele disse: Estevão, quando estava morrendo, ele olhou para o céu, está aqui, aí ele me mostrou o texto. Vamos conferir? Eu disse: vamos. Ele disse: Estevão olhou para o céu e viu Jesus à direita do Pai, mas não viu o Espírito Santo. Então não tem três pessoas. Não tem, está aqui. Claro, pastor. Ele disse: o senhor tem certeza que está claro? Ele disse: pastor, eu estou mostrando ao senhor. Eu disse: então leia o versículo anterior. Que o nosso grande problema é tirar um texto do seu contexto. Uma grande regra da hermenêutica é você ler o texto dentro do seu contexto. Leia o que vem antes e o que vem depois. Nunca tire texto do seu contexto. Porque quando você vai ver, o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Se o Espírito Santo desceu no Pentecostes, como é que ele queria ver o Espírito Santo lá em cima? Aí, quando ele lê o versículo anterior, diz assim: Estevão cheio do Espírito Santo orou e viu o céu aberto. Eu disse: onde é que o Espírito Santo estava? Ele disse: em Estevão. Eu disse: como é que você queria ver ele lá? Aí ele disse: eu disse: pelo contrário, esse texto afirma a Trindade. Aí ele ficou assim e disse: não tem jeito não. Eu vou sair de perto do senhor, senão eu me converto. Então, o que acontece? Você vai começando a enxergar as coisas, vai começando a ler com calma. Aí o pessoal... Porque, irmãos, fazer teologia é a coisa que o diabo mais tem ódio. Certo? Então, pouca gente termina. Muita gente desanda, muita gente desanima. O diabo se levanta. Tem gente que perde emprego, tem gente que o dinheiro falta, tem gente que há tribulação, tem gente que falta tempo, ou então ele arruma emprego demais. Para terminar, olha, irmãos, já estou com quase 30 anos que eu estou nessa história. Sei o que eu estou dizendo. A gente, hoje, para preparar essa aula aqui, porque eu tive que transferir de um computador para o outro, meu irmão, não entrava, tá em rede, mas não entrava, a rede, eu mandava para subir para o e-mail para poder baixar para o outro computador e não ia, e quando eu copiava lá, que colava aqui, não pegava. Eu digo: Jesus. Quando eu botava o pendrive lá, o daqui não aceitava. Eu digo: Jesus de Nazaré, tem misericórdia. Então, quando você vai estudar, você vai ver. Vem a pobre da mulher atribulada, vai tudo. Então, você vai ver. Quando eu estou aqui no meu apartamento sem... Minha mulher é muito querida. Eu sou mais reservado, sou mais dentro de casa, não saio muito. Minha esposa é muito querida. Rapaz, quando eu estou aqui preparando as aulas, bate gente na porta. O interfone toca, o cara liga a moto, o outro dá uma marretada. Ainda assim: Jesus. Por isso que eu gosto de estudar de madrugada. Está todo mundo dormindo. Então, saiba de uma coisa. Se você está estudando teologia e o mundo começou a revirar, é o cão. Uma linguagem bem direta. É o diabo. E o diabo da carne. Para não querer que você estude. Porque você começa: muita coisa. O caminho é muito longo. Mais longe é o céu, meu. E você quer ir para lá. Então, não desanime. Vá em frente. Então, tem a teologia no sentido mais amplo. Teologia no sentido mais amplo é a soma de todas as doutrinas cristãs. O que a Bíblia diz sobre o homem?
Sobre o diabo. O diabo não é um Deus paralelo. Não é? O diabo é criatura. Por isso que Lutero criou a famosa frase: o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, até ele, sem querer e com raiva e estrebuchando e pensando que está fazendo mal, está a serviço de Deus. Quando ele tenta o crente e Deus segura o crente, Deus está dizendo: olha, um dia um homem chegou para mim e disse: pastor, diga. Diga. Porque muitas vezes as perguntas são bobas. E aí, eu disse: o que o senhor tem? Ele disse: seu Deus é todo poderoso. Eu disse: é. E eles vêm para tentar pegar a gente. E aí ele disse: se o seu Deus é todo poderoso, então por que que ele não destrói logo o diabo? Por que que o diabo ainda existe? Eu pensei que a pergunta era mais difícil, essa aí é fácil. Ele disse: como? Eu disse: o diabo ainda existe por tua causa. Ele ficou assim: por minha causa? Eu disse: é. Eu disse: se no mundo só tivesse uma loja, a gente comprava lá, gostasse do dono das coisas ou não, só tinha uma loja. Só tivesse um mercantil, a gente comprava lá, que era obrigado. Só tivesse uma sapataria, a gente comprava lá. Só tivesse um shopping, a gente ia para lá. Eu disse: se Deus destruísse o diabo, todo mundo ia ser cristão. Por quê? Por falta de opção, não era por amor a Deus. Mas Deus deixa o diabo aí para você ter opção de saber a quem você quer servir, se a Deus ou o diabo. Agora, no dia que a raça humana tiver feito a sua decisão, aí o capeta vai para o inferno. Aí todo mundo diz: vai mexer com o pastor. Certo? Então, teologia sempre vai nos ajudar. Conhecer a Deus vai te fazer, em primeiro lugar, que a primeira coisa, isso eu vou bater sempre, primeira coisa é você poder saber orar e conversar e saber com quem você está conversando. Paulo diz assim: porque eu sei em quem tenho crido. Será que nós podemos dizer isso? Será que nós podemos dizer: eu conheço o Deus que eu creio, ou eu conheço uma caricatura que a igreja pintou para mim? Então, um sentido mais amplo é a soma de todas as doutrinas cristãs que vêm desde os dias de Jesus até nós. Aí nós vamos ver onde ela se desviou, onde ela voltou para o eixo. Certo? E nós vamos pegar 4.000 anos de história, de gente que estudou, de gente, os rabinos do Antigo Testamento, os teólogos há 2.000 anos atrás, que eles estudaram, estavam ali bem pertinho, os pais da igreja, aqueles que pensaram, Lutero, Zwingli, Calvino, pessoas que se dedicaram a vida inteira a estudar a palavra de Deus para trazer para mim, para você, o conhecimento. E aí nós vamos pegar o que eles ensinaram e comparar com a Escritura. Olha aí, Francisca, rapaz. Eu não sabia, Francisca, que teu nome mudou para Pio de Pevate. Rapaz, esses cidadãos mudam o nome e não avisam pra gente, certo? Tem um aí que é Júnior, mas de vez em quando aparece o nome dele como Viviane. É porque eles usam o zap da pobre da esposa. E esse aqui é por causa do trabalho dele. Mas Pio de Pevate, né, mandou uma mensagem para mim no Facebook. Eu sabia lá quem era Pio de Pevate. Aí depois foi que eu fui dar uma olhada. Porque quando você mandar a mensagem para mim, solicitação de amizade, pelo amor de Deus, diga quem é. Porque tem gente que eu conhecia há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, e ele hoje está mudado, completamente diferente. E só eu, pastor, lembrar de mim, não, ainda fica com raiva. Meu irmão, tem hora que eu não lembro nem se eu fechei a porta. Então vamos lá. Teologia no sentido amplo abrange todas as áreas do estudo teológico. Certo?
Então você vai estudar sobre Deus, sobre anjo, sobre homem, sobre pecado, sobre salvação, sobre Cristo, sobre as últimas coisas. Você vai estudar sobre a geografia bíblica, onde é que ficava o Porto de Jope, onde é que ficava a Galileia, onde é que ficava na geografia bíblica. Aí você vai estudar onde é que ficava a Judéia. Ah, agora eu sei. O que é a Transjordânia. Aí você vai dizer, quando o aluno faz assim é porque ele entendeu. Aí você vai estudar sobre como preparar sermão, que é homilética. Não confunda com homelética, que é a arte de preparar ovo. Certo? Homilética é como você faz um sermão com tronco, cabeça, tronco e membro. Não é aquele sermão de 3 pontos, lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Você vai estudar hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. O que é uma prosopopeia, o que é uma metáfora, o que é uma hipérbole, o que é antropomorfismo. Aí você vai... o caminho é longo. O caminho é longo, meu irmão. É muita coisa, certo? Para a gente estudar. Então, se delicie. Não queira, não te apresses para sair da presença do Senhor. Não queira só o diploma, queira aprender. Porque diploma sem aprendizado não vale nada. Tem um monte de gente diplomado, mas que não sabe nada. Que daqui uns dias eu vou passar um trabalho para você fazer um questionário com pessoas que já são formadas em teologia. E você vai descobrir. Ixi, o negócio aqui só sobrou o diploma. Então, agora tem teologia no sentido amplo. Certo? Teologia no sentido amplo. Quer dizer, agora tudo, como é que tudo se relaciona com Deus? Como é que Deus se relaciona com a criação? Será que Deus se importa com animais? Porque Deus diz lá no profeta, olha, Babilônia, lá no Abacuque, você vai pagar pelo que você fez com os homens e com os animais. Porque Paulo diz que a criação está gemendo. Então você vai ver que Deus se importa. Com a natureza. Que não dá para jogar lixo no quintal e depois... É por isso que quando dá a chuva aí a água vem e diz bom dia, como é que tá a senhora? Ou boa noite, que é pior. Aí ela entra, vai bater lá na cama da pessoa, o sapato vai boiando, aí o lixo vem e a água chega e diz assim, vim devolver o seu lixo. Então quando você aprende a Bíblia, quando você estuda teologia, você diz assim, eu preciso aprender mais de ecologia. Eu preciso aprender mais de português. Então você vai crescer enquanto ser humano, mas o meu maior desejo é que você cresça enquanto servo de Deus. Que é a proximidade de Deus, a comunhão com Deus, que você possa andar com Ele e dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Então, nesse estudo mais longo, então nós temos teologia em dois motivos, duas maneiras. Teologia, no sentido restrito, é estudo só sobre Deus. Teologia, no sentido amplo, é como Deus se relaciona com os anjos, como Deus se relaciona conosco, como Deus se relaciona com a criação, como Deus é, quem é Deus, Ele passou a existir, Ele vive eternamente. E aí a gente vai fazer perguntas e deixar que a Bíblia e a teologia, por isso que diz bíblico-teológico, porque a teologia é tirada da Bíblia. E aí nós vamos ver que existem várias teologias, que aí teologia vai se tornar símbolo, sinônimo de estudo. Aí tem a teologia da prosperidade, teologia da miséria, aí nós vamos ver quem está com a razão. É quem diz que todo mundo deve ser rico,
ou quem diz que todo mundo deve viver na miséria e andar com dessa cor aqui, né? Com cordãozinho aqui amarrado e de chinela. Certo? Aí a gente vai comparar com as escrituras. Aí a gente vai pegar tudo aquilo que a gente aprendeu e comparar com as escrituras e com aquilo que foi ensinado desde os dias de apóstolo Paulo até nós, certo? Que a gente chama de teologia. Certo? Então nós vamos ficando por aqui, por hoje. Nós demos uma boa introdução à teologia. Isso foi só a introdução da introdução à teologia. E na quarta segunda-feira nós estaremos de volta. Se Deus assim o permitir, nós estaremos continuando esta matéria. Então você vai lendo aí, eu já mandei o material, não deixe para ler só quando eu estiver lendo. Leia, anote aquilo que você não entendeu, né? As perguntas que você gostaria de fazer, as dúvidas que você tem. Porque na teologia a gente vai fazendo um monte de perguntas. O que é teologia? Você hoje já sabe. É um estudo acerca de Deus. Então tem gente que tem a visão, eu já vi. A pessoa chega para mim e diz, pastor, lá na minha igreja teve uma irmã que teve uma visão e ela disse que viu teologia lá no inferno. Eu digo, então o diabo vai acabar se convertendo. Você vê o quanto que a pessoa é ignorante. Ela não sabe nem o que é, então ela pensa que é uma coisa ruim. E aí ela já bota lá no inferno. Certo? Então, hoje nós vimos que teologia é um estudo acerca de Deus. É para que eu saiba em quem eu tenho crido. E que teologia é saber como é que Deus se relaciona comigo. Como é que Deus se relaciona com um crente. Como é que Deus se relaciona com um não crente. Como é que Deus se relaciona com o pecador. Como Deus se relaciona com o ateu. Como é que Deus se relaciona com os anjos? Como é que Deus se relaciona com os demônios? Como é que Deus se relaciona com o universo? Como é que Deus se relaciona com as suas criaturas? Qual é a diferença entre criação e criaturas? Qual é o plano de Deus para a redenção? Quando este plano começou? Qual é o projeto de Deus? O que é que ele pensa? Como é o Deus da Bíblia? E aí, à medida em que a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo na fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Então, à medida em que você vai descobrindo quem Deus é, a grandeza desse Deus, sua fé vai aumentando, você vai passando a esperar mais nele, as dúvidas, a desorganização que bagunçava a sua cabeça, muitas coisas. Uma senhora chegou para mim e disse, pastor, só essa aula já resolveu. Se parasse aqui, já tinha resolvido. Eu estava dando aula sobre batismo. E quando eu comecei a expor o batismo e eu terminei, eu disse, olha pessoal, mais importante do que a fórmula, porque as pessoas estão brigando se é por aspersão ou por imersão. Se a gente afunda a pessoa, ou se a gente derrama apenas água na cabeça. Então o pessoal pensa que isso aí é o que é. O mais importante é quem vai ser batizado. É se ele é convertido ou se ele não é. Então não adianta eu batizar pela fórmula certa quem está errado, quem não é crente, quem não é cristão. Então não adianta nada eu pegar a fórmula certa, né, e dar para alguém. É a mesma coisa que pegar um remédio bom e dar para um morto. Mas é tarde. Então eu disse para ela,
para todos da sala que o que importa mesmo é quem vai ser batizado, é se ele foi regenerado. E aí, a maneira como ele vai ser batizado, se é por água na cabeça ou por imersão, é secundária. Mais importante é, aí ela disse, pastor, e eu disse, a regra é que um oficial da igreja batize, mas não tendo oficial, a pessoa pode batizar. Porque você vai ver que Estevão batizou. Que Filipe batizou. E ele não era apóstolo. Você vai ver que tem horas que ele deixa os apóstolos batizarem. Então, o que acontece? Você vai ver que a Bíblia diz que Jesus não batizava, mas os seus discípulos batizavam. Jesus estava lá olhando. Você vai dizer, Jesus não era aquele que faz tudo, que diz, ó pessoal, eu vou morrer aqui de tanto... Antes de morrer na cruz, eu vou morrer de tanto trabalhar e vocês vão ficar só olhando. Não. No cristianismo de Jesus, todo mundo trabalha. A gente aprende na prática. E aí aquela mulher disse, pastor, é porque é o seguinte... meu pai estava morrendo de câncer, eu estava com ele lá na hora da morte. E eu preguei para meu pai, ele se converteu. E eu falei para ele da necessidade dele se batizar e ele disse que queria. Mas ele estava morrendo, pastor. E aí, pastor, no desespero, eu peguei a água que tinha lá numa garrafa e batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, pastor, eu fiquei com tanto medo. Fiquei tão apavorada, pastor, de ter errado, de ter eu mesmo batizado. E aí ele foi embora, dormiu no Senhor, subiu. Tranquilo. Mas eu nunca fiquei, pastor, e nunca tive coragem de dizer para o meu pastor, morrendo de medo. Pastor, e todo esse tempo eu vivo traumatizada. Hoje quebrou o trauma, pastor. Hoje eu entendi, pastor, que existe o ideal e o real. O ideal era que um pastor fosse lá batizar-se, o ideal era que ele fosse batizado por imersão. Mas a realidade era outra. Aí aquela mulher disse, pastor, se só fosse só essa aula, já tinha valido a pena. Então eu quero te dizer uma coisa, a teologia vai te curar de muitas coisas. A teologia, o estudo sobre Deus vai libertar você de tantas crises existenciais que você tem, de tantos traumas que você vai dizer assim, poxa vida, valeu a pena. Então convide outras pessoas. Chegue para outras pessoas e digam assim, ó rapaz, tem um seminário teológico à distância. Vai mudar a vida da gente. Vai nos ajudar a gente se aproximar mais de Deus. E deixa aí o teu comentário. Porque, irmão, você não sabe. Siga essa parte. Você não sabe. Teve um irmão aí que disse, pastor, eu gosto tanto quando o senhor conta as suas experiências. Mas, meu irmão amado, eu só conto essas experiências porque as pessoas chegam e me contam. E eu preciso saber das tuas. Que você digite aí. Teve um irmão aí, amado, muito querido, que ele disse, pastor, eu e minha esposa estamos assistindo. Minha esposa não era muito ligada na teologia, agora ela não perde uma aula e ela está uma benção, ainda mais ainda, ela ficou melhor ainda, e ela se matriculou e está aí. E ele que se cuide, porque ela é crente. Daqui a pouco ela sabe mais que ele. Então ele tem que estudar bastante. Então, isso me ajuda. Isso me ajuda a ter mais experiência ainda para dizer, olha, teologia, para ter mais história para contar, para fortalecer a fé das pessoas. Então, saiba, quinta-feira nós vamos começar a doutrina de Deus, você não pode perder. E quarta, segunda. É segunda e quarta, segunda. 2 vezes por mês, na segunda-feira, nós vamos ter introdução à teologia. Então, deixa aí na página, se você ainda não é uma pessoa que está seguindo essa página, porque, irmãos, eu não tenho tempo de estar... É muita hora que eu fico atribulado, correndo para mandar aviso no Facebook. Todo mundo aí que está nas redes sociais é testemunha.
eu já crio, a pessoa já está chateada comigo, eu acho. Mensagem no Zap, aí eu mando para 200, aí a pessoa diz, mas eu já sei, pastor, eu digo, não, aí eu tenho que escrever de novo, assim, Santa Herege. É porque eu mando em grupo, meu filho, que eu não tenho condição. Aí a pessoa ainda não olha no grupo. Então, você tem que saber quais são os dias. Segunda do mês e quarta, segunda do mês. E toda quinta, qual é o horário? Às 20 horas. Por onde? Pelo Facebook, a minha página, Comunidade Bíblica Online. Você vai lá. E quando você se inscreve, se você está no celular, vai aparecer assim. Quando você chegar na página, aí você clica, pronto. No momento que eu entrar no ar, já fica vermelhinho lá. Aí você segue, pronto. Tudo que aparece na página aparece para você. O Ian pega aí tudo e ele faz, certo? Ontem, eu vou dar testemunho, que coisa boa. A irmã Kelly, rapaz, pegou a pregação, copiou e saiu, ainda mandou para mim. Irmã, eu me converti, mano. Eu aceitei a Jesus de novo, né? Parabéns. Então, vá lá. Vá lá, faça isso. Certo? Então se inscreva no canal lá no YouTube. Pegue as mensagens. Olha, talvez você vá até se assustar no meu canal. No meu Instagram, meu, e no meu Facebook. O que você vai encontrar de mulher de biquíni não é brincadeira. Porque eu pego as mensagens e boto assim, Renata Raibunda, Chica, não sei mais o que. Tudo que for com R ou com C, vem lá, eu boto a mensagem, Jesus te ama. Certo? E procuro justamente quem não é crente, quem está mais esbagaçado. E aí eu mando a mensagem para aquela pessoa. E aí se você entrar no meu Instagram, você vai ver, né, que e muitas vezes elas fecham, não dá para você mandar mensagem, só se você seguir. Eu boto assim, seguir. Hoje eu botei, segui bem umas 200. Por quê? Porque na hora que eu botar a mensagem lá, porque, irmãos, eu passo quase a noite, até quase 2 horas, mandando mensagem, de uma em uma. E aí a cada dia eu estou aprendendo mais, então agora eu estou fazendo uns grupos. E eu estou mandando em grupo. Então se você for lá no meu Instagram e ver uma menina bem bonitinha, não se assuste não, certo? É porque eu não sou teólogo, que uma teologia é só do gabinete. Que a minha teologia é só para discutir. Não. A minha teologia é uma teologia que eu estou aprendendo cada dia a conhecer a Deus e eu quero compartilhar esse Deus, principalmente com aqueles que estão bem longe dele. Principalmente com aquelas que estão longe. Eu não me importo se as pessoas vão dizer, puxa vida, o Instagram dele está cheio de mulher de biquíni. Mas se você chegar lá, faça o seguinte, quando você vê, tem lá assim, a mulher linda de biquíni, aí você clica lá e vai lá nas mensagens e veja o que eu fiz. Eu coloco assim, Jesus te ama e você é especial para ele. Aí eu clico a mensagem e eu depois digito, isso de uma por uma. Agora que eu estou aprendendo como é que manda, aí eu estou mandando no Twitter. Tem hora que eu não sei nem como mandar. Porque eu não sabia dessas coisas de Twitter. Eu era um crente à moda antiga, agora eu estou modernizado. Então você vai me ver atacando por todos os lados. Então eu peço as suas orações. E eu chamo você hoje para ser soldado desse exército. Eu chamo você hoje, você que é crente, mas se você tem tanto trauma, que você tem tanta angústia, que você tem tantas interrogações, que você quer viver uma vida nova, que você se sente que era livre e quando entrou no cristianismo você ficou preso.
E você nunca experimentou a liberdade do Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É uma afirmação teológica de Paulo. Porque você ainda não conheceu o verdadeiro cristianismo e as propostas do Cristo. Então eu convido você hoje à noite a se aproximar de Deus, a começar a levar Deus a sério e a procurar entendê-lo. E eu garanto que Ele vai responder às tuas questões, que Ele vai responder os teus dilemas, que você, a cada aula, Ele não vai responder tudo de uma vez. Sua cabecinha nem a minha não dá. Mas a cada aula você vai dizer, cada aula uma cadeia vai se quebrando. Cada aula um trauma vai desaparecendo. Cada aula mais perto de Deus. Eu quero falar com você que está desviado, porque ensinaram a você uma doutrina errada. Porque você estudou teologia, mas estudou teologia com teólogos liberais, que não creem na Bíblia como palavra de Deus, que acham que a Bíblia é um livro cheio de lendas e mitos. E eu quero te convidar, e você caiu no mundo, enfraqueceu, esfriou, se decepcionou com a teologia, porque não era teologia, era parte. Era um pensamento de um grupo que hoje, se você estudasse, se você tivesse continuado, amadurecido, você ia perceber que esses teólogos estão lendo o livro de quase 400 anos atrás, de 200 anos atrás, e que esses chamados teólogos liberais, modernistas, foram desmentidos, seus livros caíram no ridículo por um homem chamado Karl Barth, teólogo, e também por uma ciência chamada de arqueologia, que está cada dia escavando para trazer a história. E aí o que eles diziam que não existia, a arqueologia está dizendo, vocês estavam enganados. E aí a gente está cada dia mais certo de que estamos no caminho de Deus. E eu quero chamar você que se decepcionou com teologia, que se decepcionou com gente que fez teologia, para você fazer uma teologia e conhecer Deus, não a mim. Porque eu sou tão miserável quanto você. E eu quero chamar você que não é cristão, para conhecer o verdadeiro cristianismo e o Cristo do cristianismo. E o amor de Deus que se revela no cristianismo. E o Deus que deu seu Filho para salvar minha alma e a sua. E o Deus que é encantador. E esse Deus exige de você porque Ele é justo. E aí você vai ver que a justiça de Deus é uma justiça amorosa. Mas você vai ver também que o amor de Deus é justo. Que apesar de Deus te amar e me amar em sua justiça, Ele não me aceita, nem te aceita de qualquer jeito. Ele te ama muito, mas porque o seu amor é justo, Ele não passa a mão, e Ele não encobre, não pactua com o nosso pecado, Ele diz, meu filho, eu te amo. Mas se você quer andar comigo e usufruir do meu amor, você tem que abandonar o pecado, se arrepender e crer. Se você não fizer isso, eu vou continuar te amando, mas não vou poder te salvar. Vou ver você perecer. Vai doer no meu coração, mas não posso passar por cima da minha justiça. Por outro lado, Deus é justo. Então muita gente Ele vai ter que mandar para o inferno.
Porque essas pessoas não quiseram se arrepender. E Deus não pode passar a mão na cabeça dela e dizer: meu filho, você não fez nada. Então eu vou aqui passar a mão, eu vou fingir, eu vou olhar para o outro lado, entra do céu, que eu vou olhar para o outro lado enquanto você entra. Não, não é assim. Deus vai dizer: meu filho, eu te dei a oportunidade, mandei meu filho morrer, mas eu sou justo. Eu não posso fingir que você não se arrependeu. Eu não posso fingir que você era um menino bom, uma menina boa. Eu sei a fundo tudo que você fez e você não se arrependeu. Então agora você vai para o inferno. E não sou eu que vou te mandar. Foi você que foi com seus atos e eu não pude impedir. E você vai, mas eu não vou ficar feliz e dizendo: bem feito, ai, tome, não. Ele vai ficar com o coração sangrando, se é que nós podemos falar assim. Ele vai ficar com a alma apertada, com o coração dolorido, mas não vai poder fazer nada, porque você não quis se arrepender. Então, a justiça dele é uma justiça amorosa. Ele não é daquele: ó, tome, bem feito, não quis crer em mim. Não. Acho que a coisa que mais vai doer em Deus é ver uma multidão ir para o inferno. Eu acho que vai doer tanto quanto doeu Jesus sendo crucificado. Por quê, pastor? De onde o senhor tirou essa teologia? Porque ele nos ama de tal maneira que ele mandou seu filho morrer na cruz por mim. E se eu não abraço isso, se eu não creio nisso, se eu não recebo tamanho sacrifício, então, sendo ele justo, não vai poder fazer nada por mim. Mesmo me amando profundamente, mesmo com o coração dilacerado, mesmo ficando profundamente triste, vai ter que deixar, vai ter que me condenar, porque ele é justo. Mas porque ele é justo e é amor, então ele arranjou um jeito de não comprometer sua justiça e continuar sendo justo e amoroso. Como? Ele arrumou alguém que não devia nada, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar e pagar todos os nossos pecados. E aí Jesus morreu na cruz, no meu lugar e no teu lugar. E aí agora Deus pode perdoar. Deus pode perdoar todo aquele que se arrepende. Por quê, pastor? Porque alguém pagou. Porque nós não somos salvos de graça. Não é que Deus disse assim: eu vou esquecer, eu vou fechar os olhos, você está matando, roubando, se prostituindo, você pensou coisa ruim, você fez o que não prestava, você tinha uma natureza inclinada para o mal, eu vou fechar os olhos. Não. Ele está dizendo: eu mandei meu filho pagar cada pecado que você fez. Na cruz eu dei o melhor de mim. E Paulo disse: agora ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por quê? Porque ele não salva de graça, ele salva pela graça. Então agora, já que Jesus morreu e já que Jesus pagou, então Deus está livre para oferecer a salvação gratuita e continuar sendo justo. Porque ele está dizendo: você vai para o céu não de graça, você vai para o céu pela graça. Você não paga, não custou nada para você, mas para mim custou. Para o meu filho custou a vida dele. Então a salvação é caríssima para Deus e é gratuita para mim e para você. E ele oferece a mim e a você hoje. Ele estende a mão e diz: a única coisa que eu exijo é que você se arrependa, porque eu sou justo. E se você se arrepender e crer em Jesus Cristo, então nós estamos unidos. Então invoque o Senhor aí. Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, pela Comunidade Bíblica Online. Então, até amanhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então amanhã nós temos de manhã e à noite. Então, meio-dia e à noite, sempre às 20 horas, certo? Só na sexta-feira que nós temos às 18 horas no Instagram. Então amanhã nós teremos o comentário de Oséias à noite, às 20 horas. E pela manhã, no meio-dia, nós estaremos falando sobre o fruto do Espírito. Amanhã será sobre paz.
Como a gente está precisando de paz. Então não perca, convida os amigos aí, divulga, vai lá. Chama muita gente, não seja abençoado só. Se este seminário está te abençoando, então chama mais gente, se matricule e você corra. Você que está me ouvindo e diz assim, pastor, eu quero me matricular, então vai lá. E você que não assistiu às aulas, vai lá no YouTube, assiste, né? Volta, assiste de novo e assiste várias vezes e deixa o teu comentário lá. Que Deus nos abençoe. Até amanhã ao meio-dia, se Ele assim o permitir. Deus abençoe. E saiba, sempre nós vamos começar com aquela música que é a música do meu coração. Certo? Foi graça, irmão. Superabundante graça. Então eu estou tentando melhorar as coisas. Pode não ser o melhor para você, mas é o melhor que eu estou dando. É o melhor que eu tenho. Né? Antes, irmãos, eu não sabia nada de internet. Continuo sabendo bem pouco, mas aprendi muito. Paradoxo, né? Deus abençoe. Que o amor de Deus seja com vocês. Até amanhã, ao meio-dia. Tchau.